o que é a mente e como ela trabalha. Certamente existem milhares de explicações para o que é a mente, porém, para mim, a mente é a nossa conexão com o todo. Para mim, a nossa mente é a nossa fonte de ligação com Deus. E, é claro, ela é a nossa capacidade de pensar e de conseguir, assim, controlar os nossos resultados. Mas, enfim, mais importante do que definirmos o que é a nossa mente, é definirmos como ela trabalha e como nós podemos tirar benefício disso. Na realidade, a mente é algo muito simples de ser entendido, porém não é alguma coisa fácil de ser controlada. Muito se fala sobre a mente e sobre o seu funcionamento. São centenas de livros, de vídeos, de blogs, porém, exceto nos de Bob Proctor, eu nunca encontrei em um único lugar a imagem da mente. E como eu disse antes, quando não existe uma imagem, nós nos colocamos em uma posição de confusão. Porque, afinal de contas, nós nos colocamos nesse estado de confusão quando não temos uma imagem para trabalhar. Nós nos colocamos nesse estado de confusão porque o nosso cérebro pensa através de imagem e cada um de nossos hemisférios cerebrais pensa de maneiras diferentes. Nosso hemisfério esquerdo do cérebro é detalhista e gosta de saber as coisas nos mínimos detalhes. Nosso hemisfério direito pensa como em todo. Ele sim pensa através de imagem como um todo e por isso, se não existe uma imagem para que possamos trabalhar, nós não conseguimos entender os detalhes e também não conseguimos juntar as extremidades das coisas para sabermos onde tudo começa e onde tudo termina. E por isso que termos a imagem na mente e da extrema importância para que possamos realmente entendê-la. Felizmente, essa imagem existe. Em Santo Antônio, no Texas, no ano de 1934, existia um quiroprático chamado Dr. Thurman Flett, que trabalhava com estudos sobre a cura dos males do homem. O Dr. Flett tinha chegado à conclusão de que a verdadeira cura das doenças deveria acontecer na mente, pois quando tratamos apenas o corpo, estamos, na realidade, atacando as consequências da doença e não a verdadeira causa. O Dr. Flett apresentou a sua teoria a um grupo de médicos pesquisadores, mas se deparou com um problema. Seus colegas de pesquisa não conseguiam entender o processo, porque não conseguiam entender a mente, pois não conseguiam vê-la. O Dr. Flett se propôs a criar a imagem da mente. O Dr. Flett criou a imagem da mente e ela é simplesmente perfeita. O que eu vou lhe apresentar é uma das coisas mais importantes que você poderá aprender nesta sua imagem, nessa sua passagem aqui pela Terra. Quando você conseguir entender, assimilar e colocar em prática na sua vida tudo o que irá aprender aqui, pode acreditar que sua vida jamais será a mesma novamente. Mas primeiro deixe-me lhe dar um conselho. Não se deixe impressionar
com a simplicidade da imagem, pois, como eu já disse, a mente é fácil de ser entendida, ela só não é nada fácil de ser controlada. Eis a imagem da mente. A mente, corpo. Agora sim, podemos começar a entender como a nossa mente trabalha. Olha bem para essa imagem, familiarize-se com ela, para falar bem a verdade, apaixone-se por ela, pois a partir da compreensão desta imagem, você poderá tornar todos os seus sonhos realidades. Outra coisa, saiba que você é uma pessoa privilegiada em estar conhecendo esta imagem, pois são raríssimas as pessoas do mundo que o conhecem. Vamos entendê-la. Na parte de cima nós temos a mente e na parte de baixo temos o corpo. À primeira vista, sem uma explicação, fica um pouco confuso, mas vou lhe explicar nos mínimos detalhes. Essa imagem serve para que o seu cérebro consiga colocar os pontos em seus devidos lugares. A sua mente não se resume a um pequeno círculo, e muito menos sem limites. Porém, agora você passará a compreender melhor as coisas. Nossa mente é universal. Todos temos uma única mente, porém nosso corpo é a ponte por onde essa ligação acontece. Também é por meio do nosso corpo que a manifestação dos poderes da mente acontece. A mente é um movimento e uma vibração. Essa vibração é captada por nosso cérebro e transmitida pelo nosso corpo. Bom, que você realmente compreenda a sua mente. Precisa primeiro compreender quem somos nós. Quem é você? Todos nós somos criados e educados sob a premissa de que somos apenas seres físicos. Porém, todas as religiões dizem que temos um espírito e os cientistas provaram que o nosso corpo nada mais é do que uma grande massa de energia. A realidade é que você é um espírito vivendo em um corpo físico. E essa é com certeza uma das coisas mais importantes que precisa aprender sobre si mesmo. Sempre que faço essa afirmativa, as pessoas, elas me olham espantadas. Outras riem e eu pergunto: você tem fé? Sim, sim, elas respondem. Você vai à igreja? Sim, eu vou. Responde a grande maioria. E aí eu pergunto: e você vai à igreja por que motivo? Porque eu quero salvar a minha alma. Aí eu pergunto: você acredita em Deus? Sim, claro que sim. E no Espírito de Deus você acredita? Sim, sim. E você acredita que você é a semelhança de Deus? Sim, sim. Está escrito na Bíblia isso. E aí então eu digo: então aceite que você é o Espírito de Deus em um corpo físico, corpo esse que foi criado por Deus para servir ao Espírito durante a sua passagem na Terra. Tudo que existe ao seu redor é energia. Se você pegar um microscópio de alta intensidade e focar em tudo que existe, você irá perceber que todas as coisas são partículas de energia. A maioria das partículas é o átomo. E o átomo é a energia pura. A energia é uma vibração e cada objeto tem a sua própria vibração. E por isso que algumas coisas são sólidas e outras líquidas e outras gasosas.
e outras frias, e outras muito quentes, e algumas são visíveis e outras invisíveis. Mas tudo isso acontece devido ao grau de vibração das partículas de energia de cada forma de matéria. Por exemplo, se pegarmos uma barra de ferro e fizermos com que ela vibre em alta velocidade, ela começará a produzir som. Se continuarmos acelerando a velocidade da vibração, ela começará a se aquecer e produzir calor. Se continuarmos acelerando a vibração, ela começará a produzir a luz. Acima da vibração da luz, segundo os cientistas, estaria a vibração dos pensamentos. Até hoje, incalculável, se você possui um ensino médio, tenho certeza de que você estudou isso em química e física. Porém, nunca parou para refletir profundamente sobre o assunto e o que tudo isso tinha a ver com você. Vou dar mais um exemplo para que fique bem claro para você que tudo o que existe é energia e tudo que existe é constituído da mesma substância. Se pegarmos um copo de água, esfriarmos as suas partículas, ou seja, se reduzirmos as suas vibrações, a água mudará de estado líquido para sólido. O que é o estado sólido, então? Nada mais é do que um estado físico no qual as vibrações das partículas da matéria, que é constituído de energia, estão vibrando a uma velocidade mais lenta. Se pegarmos essa mesma água e ao invés de resfriarmos, nós aquecermos, o que irá acontecer? Ela irá passar de estado líquido para o gasoso. O que é o estado gasoso da água? Nada mais é do que as mesmas partículas de energia que formam a água em estado líquido, só que agora vibrando em uma velocidade muito maior. Sendo assim, podemos concluir que o estado físico de cada matéria ou de cada coisa que existe visível e invisível depende unicamente da frequência na qual as suas partículas de energia estão vibrando. Vamos ver uma imagem da transformação de estados físico da água para que possamos compreender melhor. Pois, como você já sabe, só nós pensamos em imagem, por isso vamos a ela. Linha de transmissão de um estado para outro. Vapor, gasoso. Líquido, água. Sólido, gelo. Perceba na imagem, assim, que embora a aparência física da matéria não seja a mesma, a energia continua sendo a mesma, apenas vibrando em frequências diferentes ou simplesmente em velocidades diferentes. Perceba também que não existe espaço entre um estado e outro, ou seja, a mesma matéria vai se transformando. Não existe separação ou destruição, apenas transformação. É por esse motivo que se diz que nada se cria e não se perde, tudo se transforma. A transformação da matéria de um estado para outro pode ser comparado ao arco-íris. Não existe separação entre as cores e é impossível saber onde termina uma e começa a outra. E o que tudo isso tem a ver com sermos um espírito vivendo em um corpo. Nós somos espírito, nós temos intelecto,
nós vivemos físico. Nosso espírito é o mais alto grau de vibração de nossa energia, que é conseguido por meio de nosso intelecto, ou seja, de nossa capacidade de pensarmos através da comunicação com a nossa mente, através de nosso cérebro, que faz parte do nosso corpo físico. Nós podemos atingir nosso intelecto e, através do nosso intelecto, conseguimos atingir nosso estado espiritual, que é a comunicação com a nossa mente. Porém, assim como a transformação do estado da água, não existe uma separação entre o estado físico e o estado espiritual. Tudo é uma coisa só, apenas em diferentes vibrações de energia. Assim, energia espírito, energia intelecto, energia físico. Nosso corpo não está separado de nosso espírito. Ele é apenas um estado menor de vibração da mesma energia. Nosso espírito é o mais alto nível de vibração da nossa energia. Nosso espírito não é uma forma, é um todo, ligado ao todo através da mente. Nosso corpo é a transição do estado espiritual para o estado físico, assim como a transição da água de um estado a outro. Nosso intelecto é a nossa capacidade de percebermos e de provocarmos essa transição de um estado a outro. E isso só não pode ser desenvolvido por meio de estudo. E é por isso que não vou me cansar de repetir. Você precisa ler este livro centenas de vezes para que você consiga entender e assimilar tudo o que estou falando aqui. Bom, agora você já sabe quem você é e o que percebeu que é muito mais do que pensa que é. Chegou a hora de começarmos a compreender como a nossa mente funciona e como podemos usar todo esse poder de criação que nós temos. Como a nossa mente trabalha? A nossa mente é dividida em duas partes e cada uma delas trabalha de maneira totalmente diferente. Veja, consciente e subconsciente. A parte de cima é chamada de consciente e a parte de baixo é chamada de subconsciente. Existem centenas de nomes para essas duas partes da mente, porém nós vamos chamar assim, pois o nome não nos interessa. O que nos interessa é o que elas fazem. O nosso consciente é a parte com a qual nós temos a capacidade de pensar. E é a parte com a qual nós decidirmos se queremos aceitar alguma coisa ou não. E com o nosso consciente, que temos a capacidade de imaginar coisas, criar planos, inventar coisas que não existem. Em outras palavras, é onde criamos os nossos sonhos. Nosso subconsciente, ao contrário, não tem capacidade de pensar. Nosso subconsciente não tem capacidade de rejeitar nada. Ele somente tem a capacidade de aceitar e que o subconsciente envia para ele como sendo verdade. Uma das coisas mais importantes que você pode aprender sobre o subconsciente é que ele não tem capacidade de distinguir entre o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, ele não sabe se o que o consciente está enviando para ele é real
ou imaginação. Ele simplesmente aceita como sendo verdade. Tendo a capacidade de aceitar ou de rejeitar qualquer coisa, consciente, tem a capacidade de recriar, imaginar coisas. O subconsciente não tem capacidade de rejeitar nada, somente de aceitar o que o consciente envia para ele. Não sabe distinguir entre o que é verdade e o que é mentira. Não distingue entre o que é real e o que é imaginação. O nosso consciente também é conhecido como nossa mente intelectual, ou seja, a parte da mente que pensa. E o nosso subconsciente é conhecido como nossa mente emocional, intelectual e emocional.